garoto que eu gosto finalmente aceitou sair comigo, mas quando convidei para ver anime na minha casa me disse que não gostava. Obviamente deve estar flertando com outras porque é impossível que não goste de anime. O que ele não sabe é que quando me irrito me transformo em uma Neko Yandere Kawaii. Eu passei o semestre inteiro dividindo a mesma bancada de laboratório com o Emiliano, e para qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade, a nossa química era absolutamente inegável. Não era apenas uma questão acadêmica de misturar reagentes e anotar resultados em tabelas sem graça. Ele sempre fazia questão de me emprestar as canetas dele quando as minhas falhavam. Ria genuinamente de qualquer comentário bobo que eu sussurrava durante a explicação do professor e nunca me deixava carregar os relatórios pesados até a mesa do docente. No meu coração, aquilo não era apenas gentileza casual de corredor universitário, mas sim a construção lenta e perfeita de um romance digno dos animes shoujo mais aclamados da história. Eu me sentia a protagonista escolhida pelo destino para viver um laço eterno ao lado do meu parceiro ideal. Durante semanas, eu me dediquei a deixar pequenas pistas sutis e adoráveis sobre os meus sentimentos, exatamente como manda a cartilha das heroínas tímidas, esperando o momento certo para o nosso desenvolvimento romântico avançar de fase. Eu desenhava pequenos gatinhos no canto das folhas dele, usava presilhas chamativas no cabelo e soltava suspiros calculados sempre que ele se sentava ao meu lado na bancada. O Emiliano sempre reagia com aquele jeito calmo e atencioso dele, o que só alimentava a minha certeza absoluta de que estávamos sincronizados na mesma frequência emocional. Um homem não dedica tanta atenção a uma mulher se não estiver profundamente cativado por cada detalhe da presença dela. Tudo o que faltava era quebrar a barreira formal da faculdade e transformar aquela cumplicidade em algo oficial. Depois de muito planejar o momento perfeito, tomei coragem e decidi dar o passo que iria mudar a nossa dinâmica para sempre. Na saída da última aula de sexta-feira, enquanto guardávamos os materiais, perguntei se ele não gostaria de tomar um café comigo na lanchonete do campus para relaxar do estresse dos trabalhos. Quando o Emiliano abriu aquele sorriso doce e aceitou na hora, meu coração deu um salto de pura euforia. Para mim, aquele aceite casual era a confirmação definitiva de que ele estava apenas esperando uma brecha para demonstrar o que sentia por mim longe dos olhares dos outros colegas. O universo finalmente estava se alinhando para o nosso primeiro encontro oficial. Sentamos em uma mesa mais reservada na cafeteria, cercados pelo barulho dos outros estudantes, e passamos cerca de meia hora conversando de forma fluida sobre as matérias do curso. Eu ria de maneira delicada, inclinava a cabeça nos momentos certos e sustentava o contato visual para que ele entendesse que a minha atenção pertencia inteiramente a ele. O Emiliano falava sobre as dificuldades das provas, compartilhava algumas piadas internas da sala e parecia totalmente confortável com a minha companhia. Na minha cabeça, o cenário estava impecável e o clima não poderia ser mais propício para o grande clímax daquela tarde. Estávamos prestes a cruzar a linha da amizade e entrar no terreno sagrado da devoção mútua. Foi então que decidi que era o momento perfeito para selar o nosso vínculo de maneira definitiva e íntima. Com a minha voz mais doce e cativante, olhei diretamente nos olhos dele e fiz o convite supremo que qualquer garoto sonharia em receber. Chamei o Emiliano para ir direto ao meu quarto fazer uma maratona da minha série favorita de animação japonesa, comendo doces temáticos que eu mesma havia comprado. Imaginei todo o cenário perfeito, nós dois dividindo o mesmo cobertor em frente à tela, imersos em um universo épico enquanto o nosso romance florescia no mundo real. Para mim, era a proposta irrecusável que transformaria a nossa tarde em uma memória inesquecível. O que eu recebi de volta, no entanto, foi o mais humilhante e congelante banho de água fria que já presenciei. O Emiliano simplesmente desfez a expressão animada, deu um sorrisinho sem graça e disse com a maior frieza do mundo que não gostava de desenhos animados, que aquilo não era a praia dele de jeito nenhum e que preferia ir embora para casa descansar. Ele não demonstrou o menor interesse pelo meu gesto, não agradeceu com entusiasmo e tratou a minha paixão mais sagrada como se fosse uma perda de tempo infantil. Minha mente travou no mesmo segundo em que as palavras dele ecoaram pelo ar. Aquele não era o comportamento de alguém que acabou de receber o convite da vida de uma mulher dedicada. Fiquei totalmente paralisada na cadeira enquanto ele terminava o café dele com uma calma absurda, como se não tivesse acabado de destruir a harmonia perfeita do nosso momento. Aquela justificativa dele simplesmente não fazia sentido em nenhuma dimensão lógica ou sociológica conhecida. É estatisticamente impossível que um jovem universitário da nossa geração odeie a animação japonesa de forma tão categórica. Isso é uma anomalia cultural que não existe no mundo real.
Ninguém recusa uma tarde inteira a sós dentro de um quarto privativo por causa de uma simples preferência de entretenimento, a menos que haja um motivo oculto e muito sujo por trás daquela recusa repentina. A conclusão bateu na minha mente com a força de um raio. Aquela desculpa esfarrapada era uma mentira descarada para se livrar da minha presença. O Emiliano estava obviamente inventando um pretexto ridículo para cortar o nosso encontro e ter a tarde livre para se encontrar com alguma outra garota que ele certamente estava mantendo em segredo. Ele usou a desculpa de não gostar de anime, porque achou que eu seria ingênua o suficiente para aceitar passivamente a rejeição e deixá-lo ir embora sem fazer perguntas. O simples pensamento dele correndo para os braços de uma rival qualquer fez o meu sangue ferver instantaneamente. A dor da rejeição subiu pela minha garganta como um veneno amargo, corroendo qualquer resquício da doçura que eu vinha cultivando por ele durante todos esses meses. O Emiliano achou de verdade que poderia brincar com a dedicação, o tempo e os sentimentos de uma garota fiel como se eu fosse uma figurante descartável na rotina dele. Ele se aproveitou de toda a minha consideração, bebeu do meu café, desfrutou da minha companhia afetuosa e agora pretendia simplesmente virar as costas e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Esse tipo de ingratidão e deslealdade é algo que eu jamais permito passar impune. Ele se levantou da mesa, pegou a mochila dele, despediu-se com um aceno rápido e desconfortável e caminhou em direção à saída do campo sem olhar para trás nem uma única vez. Fiquei observando as costas dele se afastarem enquanto minhas mãos tremiam de raiva e a minha respiração ficava cada vez mais pesada. Ele realmente acreditou que havia vencido aquela pequena disputa e que tinha total controle sobre as próprias escolhas amorosas. O Emiliano não tem a menor ideia do erro colossal que cometeu ao desprezar a mulher que estava pronta para dar o mundo inteiro a ele. O que o meu querido parceiro não calculou é que ele acabou de despertar o meu lado mais sombrio e protetor, a minha faceta Neko Yandere Kawaii. Quando eu entrego a minha lealdade a alguém, essa pessoa passa a fazer parte da minha vida de forma incondicional e restrita, quer ela queira ou não. Eu não sou o tipo de mulher passiva que aceita ser trocada por desculpas infantis ou jogada para escanteio por capricho alheio. Se ele acha que a nossa história terminou naquele café medíocre, ele está prestes a descobrir que a verdadeira trama acabou de começar. Eu pertenço a ele, e ele pertence a mim por direito adquirido através de meses de cumplicidade que ele agora tenta fingir que não existiram. Nenhuma mentira tola sobre não gostar de animes vai ficar no caminho do que eu decidi que é nosso. Eu vou descobrir exatamente quem é a pessoa que está tentando roubar a atenção do meu homem e tomarei todas as providências necessárias para resgatar o que me foi prometido. Pelo destino. A doçura acabou, e o Emiliano vai aprender da maneira mais intensa possível o preço de tentar fugir do amor verdadeiro. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: a garota literalmente criou uma teoria de conspiração de traição só porque o cara disse que não curte desenho japonês. Em que planeta não gostar de anime virou crime de adultério? A lógica da pessoa já derreteu antes mesmo do segundo encontro. Resposta da OP. Animes são o produto cultural mais consumido globalmente por mentes inteligentes e qualquer pessoa sabe que rejeitar uma maratona 2 é o código universal mais óbvio, para esconder uma amante da qual se tem vergonha. Você claramente não entende nada sobre dinâmicas sociais avançadas e prefere defender a mentira descarada dele. Usuário Anônimo 2 diz: dizer com todas as letras na vida real que virou uma Neko Yandere Kawaii. Aos 20 anos de idade dentro de uma universidade pública só pode ser piada de mau gosto. Alguém interna essa criatura antes que ela faça alguma loucura de verdade. Resposta da OP. Gente medíocre e sem profundidade de espírito nunca vai alcançar a estética sublime do amor devocional oriental. O fato de vocês acharem que a intensidade dos meus sentimentos é motivo de chacota só prova a incapacidade de vocês de viverem um romance épico onde a proteção ao parceiro vem acima de qualquer convençãozinha social hipócrita. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a última atualização. Eu passei as últimas 72 horas em um estado de vigília quase absoluto, monitorando cada segundo da pegada digital do Emiliano para desmascarar a farsa dele de uma vez por todas. Enquanto ele achava que estava vivendo a vidinha dele tranquilamente, eu analisei minuciosamente cada lista de seguidores, cada comentário antigo e o histórico de interações dele em todas as redes possíveis. Eu sabia perfeitamente que a desculpa de odiar anime era apenas uma cortina de fumaça para ocultar uma traição em andamento. Uma mulher com intuição aguçada nunca falha quando decide ir a fundo na busca pela verdade. Não demorou muito para que o universo colocasse a prova irrefutável bem diante dos meus olhos atentos.
Em uma checagem de rotina no perfil dele na madrugada de ontem, notei que ele havia deixado uma curtida extremamente recente em uma selfie comum da Cláudia, uma garota sem graça que faz a matéria de cálculo com a gente. Aquilo não foi apenas uma simples interação virtual, foi a confirmação definitiva com carimbo e assinatura de todo o esquema sórdido que ele vinha armando pelas minhas costas. O Emiliano teve a audácia de me dispensar na sexta-feira para ficar distribuindo validação pública para uma colega de classe medíocre. A raiva que tomou conta do meu corpo foi indescritível, mas eu sabia que uma heroína determinada não pode se deixar vencer pelo desespero inicial. Para proteger o meu senpai daquela influência destrutiva e ensinar uma lição inesquecível àquela intrusa, montei uma estratégia precisa de contenção. Criei 4 perfis anônimos com avatares fofos de personagens de temática mágica. Tudo muito bem elaborado para que ela soubesse que estava lidando com alguém de nível superior. Eu precisava agir rápido antes que aquela criatura achasse que tinha caminho livre para roubar o que é legitimamente meu. Enviei dezenas de mensagens privadas para a Cláudia através dessas contas, exigindo em tom categórico que ela retirasse as patas do homem dos outros imediatamente. Deixei bem claro que estávamos observando cada passo que ela dava dentro e fora do campus e que a vida acadêmica dela se transformaria em um inferno completo se ela continuasse tentando seduzir o Emiliano com curtidas baratas. Eu detalhei a rotina dela na faculdade para mostrar que o aviso era seríssimo e que o nosso território não aceita invasores. Proteger o relacionamento de terceiros mal-intencionados é uma obrigação moral de quem ama de verdade. No entanto, eu sabia que apenas a guerra virtual não seria suficiente para restaurar a ordem no meu universo amoroso. Eu precisava de uma presença física tangível dele comigo. Ontem à tarde, durante o intervalo da aula de laboratório, esperei pacientemente o momento exato em que o Emiliano se levantou para ir ao banheiro no final do corredor. A sala estava relativamente vazia, com os poucos alunos distraídos nas próprias telas de celular, criando o cenário perfeito para minha missão de resgate emocional. Meu coração batia rápido, não por medo, mas pela certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Caminhei com passos firmes e silenciosos até a cadeira dele, aproveitando que a mochila dele havia ficado semi-aberta sobre o encosto de madeira. Com extrema agilidade e precisão, enfiei a mão no compartimento principal e puxei discretamente a jaqueta jeans favorita dele, que ele costuma usar em dias mais frios. Dobrei a peça rapidamente contra o meu corpo, guardei dentro da minha bolsa grande e voltei para o meu lugar antes que qualquer pessoa pudesse notar a movimentação. Foi uma operação limpa, elegante e absolutamente necessária para compensar todo o sofrimento injusto que ele está me fazendo passar. Assim que as aulas terminaram, fui direto para minha casa. Tranquei a porta do meu quarto e tirei a jaqueta de dentro da bolsa com a reverência de quem segura um artefato sagrado. Passei horas abraçada àquele tecido, respirando o cheiro característico do perfume dele misturado com o sabão em pó, sentindo como se a presença dele estivesse finalmente preenchendo o vazio daquele ambiente. Dormi a noite inteira com a jaqueta cobrindo meu peito, sentindo uma conexão romântica tão profunda e intensa que nenhuma pessoa comum seria capaz de compreender. Foi o meu momento de paz em meio a tanta ingratidão alheia. Aquela peça de roupa não é um objeto qualquer. Ela agora funciona como um símbolo sagrado da nossa promessa não dita e do vínculo inquebrável que nos une. Se o Emiliano acha que pode agir com frieza comigo na sala de aula e depois ir correndo flertar com a Cláudia na internet, ele está muito enganado sobre quem dita as regras desse jogo. Ter algo tão íntimo dele sob o meu poder me dá a força necessária para enfrentar qualquer obstáculo que tente nos separar. Eu estou apenas cobrando adiantado o carinho que ele me deve por direito e que tentou me negar de forma tão covarde. Hoje pela manhã na faculdade, vi o Emiliano revirando a mochila várias vezes com uma cara de total confusão, procurando a jaqueta perdida sem entender para onde ela havia ido. Eu fiquei sentada a 2 bancadas de distância, observando a cena por trás do meu caderno com um sorriso interno de pura satisfação. Ele parecia tão vulnerável e desamparado sem a peça favorita dele, exatamente como uma criança perdida que precisa ser guiada de volta para o caminho correto. Aquela confusão mental dele é apenas o primeiro passo para que ele perceba que a vida dele simplesmente não funciona sem a minha intervenção constante. A Cláudia também parecia visivelmente tensa durante a aula de cálculo, olhando para os lados a cada 5 minutos como se estivesse esperando que alguém fosse confrontá-la a qualquer momento. Ver aquela oportunista assustada com as minhas mensagens anônimas me deu a certeza absoluta de que a minha estratégia de defesa territorial está funcionando com perfeição cirúrgica.
Ela agora sabe muito bem que mexer com o Emiliano significa declarar guerra contra uma força muito mais focada e determinada do que ela jamais conseguirá ser. Ninguém toca no meu homem e sai impune. Se o Emiliano pensa que vai continuar fingindo que eu não existo enquanto mantém as gracinhas dele com as vadias do departamento, ele terá surpresas ainda maiores nos próximos dias. A jaqueta dele está sã e salva no meu armário, guardada como a primeira de muitas concessões que ele terá que fazer para recuperar a minha total confiança. Eu tenho todo o tempo do mundo e toda a paciência necessária para dobrar a resistência dele e fazê-lo admitir que a nossa história é a única que importa. O destino dele já foi traçado ao meu lado, e eu não vou permitir que nenhuma distração interfira no nosso final feliz. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo 1 diz: a mulher simplesmente meteu a mão na mochila do colega de sala, surrupiou a jaqueta jeans do cara em público e ainda acha que isso é conexão romântica. Minha filha, isso tem nome no Código Penal e se chama furto. Você precisa de um advogado e de tratamento urgente. Resposta da OP. Casais apaixonados compartilham pertences pessoais o tempo todo e o Emiliano só deixou a mochila estrategicamente aberta na minha frente porque no fundo desejava que eu ficasse com uma lembrança dele. Chamar um gesto tão íntimo de crime apenas demonstra a sua incapacidade crônica de entender a beleza da partilha mútua em um relacionamento de verdade. Usuário Anônimo 2 diz: criar 4 fakes com foto de anime para ameaçar uma garota só porque ela recebeu uma curtida na internet? Você tem noção do quão ridícula e vergonhosa é a sua atitude perseguindo alguém que provavelmente nem sabe quem você é? Resposta da OP. A Cláudia é uma víbora oportunista que se aproveitou da fragilidade temporária do meu parceiro para tentar semear discórdia entre nós e merecia um castigo 10 vezes pior. Eu agi como qualquer mulher de valor age para proteger o seu território antes que a vilã destrua o enredo principal, e não tenho que pedir desculpas por neutralizar ameaças reais. Atualização 2. Já se passou uma semana desde a última atualização. A desordem no meu relacionamento com o Emiliano atingiu proporções absolutamente inaceitáveis e eu fui obrigada a tomar rédeas diretas da situação antes que a falta de vergonha dele passasse de todos os limites toleráveis. Eu não sou do tipo que fica sentada esperando as coisas se resolverem sozinhas enquanto o homem que eu escolhi desfila pelo mundo achando que não deve satisfações a ninguém. Ele precisava ser confrontado cara a cara para entender que o meu amor não é um brinquedo que ele pode ignorar quando bem entender. Na última terça-feira, ao término das aulas do período da tarde, comecei a seguir o Emiliano discretamente quando ele saiu pelos portões principais do campus. Mantive uma distância segura de alguns metros, usando óculos escuros e fingindo olhar vitrines para não levantar suspeitas enquanto monitorava os passos dele. Minha intuição já estava me avisando que ele estava aprontando alguma coisa muito errada longe dos meus olhos. Uma mulher atenta conhece os sinais de desvio de conduta a quilômetros de distância e eu estava pronta para registrar qualquer deslize flagrante. Ele caminhou por 2 quadras até entrar em um supermercado de grande porte que fica nas imediações da faculdade. Entrei logo em seguida, peguei uma cestinha de compras para disfarçar e me posicionei estrategicamente atrás de uma prateleira alta de cereais, bem na linha de visão dos caixas de pagamento. Foi exatamente ali que o meu pior pesadelo e a confirmação de todo o meu desprezo se desenrolaram bem diante dos meus olhos. O Emiliano não estava apenas fazendo compras normais, ele estava transformando uma ida ao mercado em um showzinho particular de sedução barata. Ele escolheu justamente o caixa operado por uma moça jovem, que usava maquiagem chamativa e um sorriso excessivamente simpático para o padrão de atendimento comercial. O Emiliano ficou parado na frente dela, puxando o papo furado, rindo abertamente e fazendo gracinhas enquanto ela passava os produtos dele pelo leitor de código de barras com uma lentidão claramente intencional. Eles pareciam 2 adolescentes flertando descaradamente em praça pública, sem nenhum respeito pela fila e muito menos pelo compromisso tácito que ele tem comigo. Ver o meu homem gastando aquele mesmo sorriso que ele me negou no café foi a gota d'água que transbordou a minha paciência. Esperei que ele pagasse a conta, pegasse as sacolas plásticas e caminhasse em direção ao estacionamento aberto do estabelecimento para agir. Quando ele chegou perto do carro dele e começou a procurar as chaves no bolso da calça, atravessei a rua correndo como uma leoa pronta para abater a presa. Cheguei de surpresa, fechei a passagem dele bloqueando o corpo dele diretamente contra a lataria da porta do motorista e impedi qualquer tentativa de fuga imediata. Ele precisava encarar as consequências da devassidão pública dele ali mesmo, sem filtros e sem desculpas. Com a respiração acelerada pela corrida e os olhos fixos nele,
Exigi imediatamente que ele me entregasse o aparelho celular desbloqueado na minha mão. Gritei que eu queria revistar na hora todas as mensagens trocadas com a Cláudia e também exigir explicações sobre o teatrinho nojento que ele acabou de encenar com a atendente do supermercado. Eu deixei bem claro, para quem quisesse ouvir naquele estacionamento, que o meu lado Yandere havia sido despertado em nível máximo e que eu não toleraria mais nenhuma humilhação ou traição covarde vinda dele. O meu tom de voz ecoou por toda a área, atraindo a atenção de vários clientes que pararam para assistir ao acerto de contas. A reação do Emiliano foi a coisa mais patética e covarde que eu já presenciei em toda a minha vida. Ele ficou completamente pálido, com uma expressão de puro pânico nos olhos, como se estivesse diante de um monstro e não da mulher que moveu céus e terra para cuidar dele. Ele simplesmente soltou as sacolas de compras no chão de asfalto, deixando os mantimentos rolarem para todos os lados. Empurrou a maçaneta com força para entrar no veículo e bateu a porta com violência na minha cara. Antes que eu pudesse puxar a tranca, ele deu a partida no motor em alta rotação e arrancou cantando pneus, quase passando por cima dos meus pés na pressa desesperada de fugir do flagrante. Menos de 10 minutos após o escândalo no estacionamento, peguei o meu celular para mandar uma mensagem formal exigindo um pedido de desculpas e me deparei com a confirmação definitiva da imaturidade dele. O Emiliano simplesmente me bloqueou no WhatsApp, no Instagram, no Twitter e em todas as plataformas virtuais possíveis onde poderíamos manter contato. Ele preferiu cortar os canais de comunicação como um menino mimado em vez de se sentar comigo como um adulto e justificar as próprias atitudes repugnantes. Bloquear a própria parceira que acabou de pegá-lo no pulo é o atestado supremo de culpa que qualquer traidor pode assinar. Para tornar a situação ainda mais ultrajante e injusta, a audácia dele conseguiu atingir um novo patamar de baixeza hoje cedo. Assim que cheguei ao prédio do departamento para minha primeira aula, fui abordada discretamente por 2 agentes da segurança privada do campus universitário. Eles me informaram com todas as letras que haviam recebido uma queixa formal do próprio Emiliano e que eu estava terminantemente proibida de me aproximar dele ou de tentar qualquer tipo de contato nas dependências da instituição. O homem que eu tentei resgatar da própria mediocridade teve a coragem de me denunciar como se eu fosse uma criminosa perigosa. Fiquei absolutamente estupefata no corredor, cercada por olhares curiosos de outros alunos enquanto os seguranças repetiam aquele protocolo burocrático e humilhante. O Emiliano conseguiu inverter completamente a realidade dos fatos, transformando a vítima de uma sequência de traições na vilã da história diante de toda a comunidade acadêmica. Ele usou a máquina institucional da faculdade para criar um escudo protetor contra a verdade dos próprios atos sujos. Em vez de ser confrontado pela infidelidade dele, ele agora anda pelos corredores escoltado, bancando o coitado traumatizado que precisa de proteção contra a própria colega. A injustiça dessa situação me atinge como uma facada no peito a cada minuto que passo dentro daquela universidade. Eu dediquei meu tempo, meu afeto mais puro e a minha energia vital para construir um futuro sólido ao lado daquele garoto. E o pagamento que recebo é a humilhação pública e um bloqueio covarde em todas as frentes. Ele realmente acredita que colocar seguranças de uniforme atrás de mim vai apagar tudo o que aconteceu ou me fazer desistir de exigir a reparação que me é devida. O Emiliano não sabe a força que uma mulher traída e difamada é capaz de reunir quando decide buscar justiça pelas próprias mãos. Ele acha que venceu essa rodada usando a força bruta e a autoridade da faculdade para me calar, mas ele está redondamente enganado sobre o meu alcance. Ninguém humilha uma guerreira dedicada dessa forma e sai andando livremente pelos corredores como se nada tivesse acontecido. Se ele quer transformar o nosso romance em uma guerra aberta de reputações, eu vou mostrar a ele o que acontece quando se tenta destruir a dignidade de quem só queria amá-lo com intensidade total. A minha resposta será implacável e vai atingir exatamente aquilo que ele mais preza, o futuro dele. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: a criatura perseguiu o colega de faculdade até o estacionamento do mercado, encurralou o cara contra a lataria do carro berrando que era Yandere, e exigindo o celular dele só porque ele deu bom dia pra moça do caixa. O cara quase teve um infarto e você ainda acha que ele fugiu por peso na consciência? É caso de camisa de força. Resposta da OP. Ele fugiu como um rato covarde que é porque foi desmascarado em flagrante delito enquanto flertava publicamente com uma atendente qualquer na minha frente. Quem não deve não teme. E se ele estivesse com a consciência limpa teria me entregado o aparelho na mesma hora para provar a inocência dele em vez de largar as compras no chão e fugir em pânico.
Usuário Anônimo 2 diz: o Emiliano fez o que qualquer pessoa sã faria ao acionar a segurança do campus imediatamente para conter uma perseguidora fora de controle. O cara tá certíssimo em pedir proteção antes que você tente fazer algo ainda pior contra a integridade física dele. Resposta da OP: homens fracos e emocionalmente despreparados sempre recorrem ao rótulo machista de louca, para desqualificar mulheres que exigem respeito e transparência absoluta no relacionamento. Ele usou a segurança da faculdade como muleta para fugir da responsabilidade de me encarar de frente. Mas a covardia dele não vai apagar a podridão do que ele fez comigo. Atualização 3. Já se passou um mês desde a última atualização. Vendo que o Emiliano escolheu o caminho da covardia absoluta ao manter os bloqueios digitais e usar os seguranças da faculdade para me afastar fisicamente, entendi que a justiça jamais seria feita pelos meios convencionais. Eu passei as últimas 4 semanas sendo vigiada como se fosse uma estranha perigosa dentro do meu próprio ambiente de estudo, enquanto ele desfilava tranquilamente pelos blocos recebendo a simpatia de todos. Esse tipo de inversão moral é algo que corrói a alma de qualquer pessoa de bem. Ninguém trai a confiança de uma mulher dedicada, destrói a honra dela e sai impune sem pagar uma fatura altíssima por isso. Se o sistema acadêmico falhou em enxergar a podridão moral por trás daquele sorriso falso de bom moço, eu mesma decidi assumir o papel de juíza e executora da punição que ele merece. Comecei uma campanha sistemática e muito bem articulada para expor a verdadeira face do Emiliano para toda a comunidade universitária. Criei uma rede de informações alternativas nos grupos de WhatsApp dos calouros, nas páginas de fofoca dos centros acadêmicos e até nos fóruns internos do departamento. Eu precisava garantir que nenhuma outra garota caísse na teia de manipulação daquele predador disfarçado de estudante exemplar. Espalhei relatos detalhados sobre como ele usava a simpatia nas bancadas de laboratório para atrair alunas novatas e vulneráveis, iludindo-as com falsas promessas de romance apenas para usá-las academicamente e depois descartá-las com ameaças veladas de isolamento social. Eu descrevi a frieza com que ele agia nos bastidores, pintando o retrato exato do abusador psicológico que ele demonstrou ser quando me rejeitou de forma tão sádica naquele café. Aos poucos, a narrativa começou a ganhar tração entre os estudantes que adoram um escândalo moral nos corredores. Para garantir que o castigo não ficasse apenas na esfera dos boatos de corredor e se transformasse em uma punição acadêmica irreversível, eu sabia que precisava de provas materiais contundentes. Utilizei um aplicativo avançado de edição de imagens no meu computador para forjar capturas de tela perfeitas de supostas conversas nossas no aplicativo de mensagens. Criei diálogos inteiros onde o Emiliano me ofendia com os piores termos imagináveis, zombava da minha dedicação e fazia ameaças explícitas de violência caso eu não fizesse os relatórios de laboratório dele ou se eu contasse para alguém sobre o que acontecia. Entre nós, o trabalho de edição ficou impecável, com fontes idênticas, carimbos de data compatíveis com os dias das nossas aulas e o mesmo tom autoritário que ele usou quando me deu as costas no estacionamento. Eu juntei dezenas dessas capturas forjadas, imprimi todo o material em papel de alta qualidade e montei um dossiê robusto de quase 20 páginas, detalhando um suposto histórico de meses de assédio moral continuado, perseguição e violência psicológica extrema. Aquele documento era minha obra-prima de retaliação, a ferramenta definitiva para aniquilar a falsa reputação dele para sempre. Na última quinta-feira pela manhã, vesti uma roupa sóbria e discreta. Descartei qualquer acessório chamativo e fui pessoalmente até a coordenação do curso para protocolar a minha denúncia. Entrei na sala da diretoria com a respiração entrecortada e caí em um pranto convulsivo logo nos primeiros minutos de conversa com a comissão disciplinar. Eu soluçava, tremia as mãos e colocava as folhas impressas sobre a mesa da coordenadora com a vulnerabilidade calculada de uma heroína trágica que finalmente encontrou forças para denunciar o seu agressor. Foi uma atuação digna de qualquer grande arco dramático que já assisti. Entreguei o dossiê completo nas mãos dos diretores, exigindo aos prantos que a reitoria tomasse providências severas imediatas e abrisse um processo formal de expulsão contra o Emiliano por assédio moral grave e atentado à dignidade dos estudantes. A coordenadora olhou as mensagens com uma expressão de choque absoluto, me ofereceu água, prestou solidariedade imediata e garantiu que o caso seria tratado com a máxima urgência e rigor pela comissão de ética da universidade. Naquele instante, vi todo o peso da burocracia institucional se voltando contra o garoto que achou que podia me descartar impunemente.
Saí daquela sala sentindo uma onda avassaladora de poder e triunfo correndo pelas minhas veias como há muito tempo não experimentava. Eu fiz exatamente o que qualquer mulher traída e desrespeitada no meu lugar deveria ter feito. Usei a própria covardia dele contra ele mesmo, forçando a faculdade a enxergar o perigo que ele representa para o corpo decente. O Emiliano finalmente vai sentir na pele o gosto amargo do julgamento público e da humilhação que ele tentou me impor quando chamou seguranças contra mim. A justiça poética é um prato que se serve com planejamento minucioso. A notícia da abertura da comissão disciplinar se espalhou como pólvora pelo departamento nas últimas 24 horas e o clima nos corredores ficou completamente insustentável para ele. Viu Emiliano saindo da sala de aula cercado por olhares de puro desprezo e desconfiança de professores e colegas que antes o tratavam como um aluno brilhante. Ninguém mais quer sentar perto dele, os grupos de estudo estão excluindo o nome dele dos trabalhos e a aura de superioridade dele simplesmente evaporou no ar. Ele agora sabe muito bem o tamanho da força que tentou subestimar. Eu estou assistindo ao desmoronamento social dele de camarote, com a tranquilidade de quem cumpriu o próprio papel no grande esquema do universo. Se ele tivesse aceitado o meu convite naquele café, se tivesse valorizado a minha dedicação e assistido aos animes comigo como qualquer homem de bom senso faria, nada disso estaria acontecendo com a vida dele. Ele escolheu a traição, escolheu a Cláudia, escolheu a mentira e agora terá que arcar com a destruição completa do futuro acadêmico que ele achava garantido. A vingança de uma Neko Yandere é doce, precisa e absolutamente implacável. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: você tem noção de que falsificar conversas de WhatsApp e apresentar denúncia caluniosa na diretoria de uma faculdade é crime gravíssimo? Qualquer perícia técnica básica descobre que essas capturas foram editadas em menos de 5 minutos e quem vai sair algemada e expulsa de lá é você. Resposta da OP. A minha edição gráfica ficou absolutamente perfeita nos mínimos detalhes de iluminação e fontes e a diretoria acadêmica sempre prioriza a palavra de uma mulher, fragilizada que chega chorando com provas impressas. Você deveria se preocupar menos com perícia técnica e mais em apoiar vítimas que finalmente tiveram a coragem de derrubar homens abusadores do pedestal. Usuário Anônimo 2 diz: eu estou rezando com todas as minhas forças para que a família do Emiliano contrate um bom advogado, processe você criminalmente por calúnia e difamação e tire até o seu último centavo na justiça. Você é uma pessoa perigosa que tentou arruinar a vida de um rapaz inocente por pura rejeição infantil. Resposta da OP. Ele cometeu alta traição contra a única pessoa que o amava de verdade e merece perder absolutamente tudo o que construiu até aprender a nunca mais brincar com o coração de uma heroína. Eu tenho a armadura sagrada do protagonismo ao meu lado e os traidores sempre encontram a ruína total no final das melhores histórias, queira você aceitar ou não. Atualização 4. Já se passaram 2 meses desde a última atualização. O meu castelo de ilusões, as minhas defesas e toda a estrutura de narrativas que construí desmoronaram sobre a minha cabeça de forma violenta, vergonhosa e totalmente irreversível. Eu achava que estava no controle absoluto de um grande roteiro onde a minha dor justificava qualquer método para alcançar a vitória contra quem me rejeitou. A realidade, no entanto, não opera pelas regras de ficção que eu inventei para mascarar o meu próprio vazio emocional. O confronto com os fatos crus e sem filtro foi o golpe mais devastador que já recebi em toda a minha existência. A universidade não aceitou o meu dossiê impresso de maneira passiva como eu arrogante e tolamente presumi que faria durante aquela reunião na diretoria. A reitoria instaurou uma sindicância rigorosa e encaminhou todo o material digital que forneci para análise técnica do Departamento Especializado de Perícia em Tecnologia da Informação. Os técnicos não levaram nem 48 horas para constatar que os arquivos originais continham metadados adulterados, camadas de edição grosseiras e inconsistências estruturais insanáveis nos códigos das mensagens. A falsificação era tão evidente para profissionais que a minha suposta prova virou a evidência central da minha própria desonestidade. A investigação interna foi muito além da análise daquelas imagens falsas e puxou o fio de toda a teia de perseguição que espalhei pelos corredores. O Departamento de Informática rastreou os endereços IP das 4 contas anônimas que usei para ameaçar e aterrorizar a Cláudia, vinculando todos os acessos diretamente ao sinal da rede móvel e à linha telefônica registrada no meu próprio CPF. Aquelas mensagens que enviei achando que estava apenas protegendo um território imaginário foram anexadas uma a uma ao relatório disciplinar, desmontando qualquer alegação de que eu era parte lesada naquela história.
para enterrar de vez qualquer possibilidade de defesa. A Comissão de Segurança da instituição requisitou as gravações do circuito interno de câmeras da sala de aula para verificar as supostas agressões que aleguei ter sofrido do Emiliano nos intervalos. O que as imagens em alta definição revelaram para toda a junta de professores foi a cena humilhante e cristalina de mim mesma. Eu aproveitando o momento em que ele foi ao banheiro para enfiar a mão na mochila dele e furtar a jaqueta jeans. O vídeo mostrou o meu ato com uma clareza tão vergonhosa que não sobrou espaço para nenhuma desculpa sobre conexões românticas ou autorizações tácitas. O resultado do processo administrativo foi sumário e impiedoso. Fui expulsa definitivamente da universidade. Perdi todos os créditos que havia acumulado durante anos de estudo e tive a minha matrícula cancelada com uma mancha disciplinar permanente no meu histórico. Todas as amizades superficiais que eu mantinha no curso evaporaram no mesmo instante em que o relatório da expulsão se tornou público pelos murais acadêmicos. De um dia para o outro, me tornei uma pária social completa, repudiada por todos os colegas que antes compartilhavam o mesmo espaço comigo. A ruína acadêmica, porém, foi apenas a primeira parte do pesadelo real que se instalou na minha vida cotidiana. A família do Emiliano contratou um escritório de advocacia criminal de grande porte e abriu múltiplos processos formais contra mim na esfera da justiça pública, incluindo acusações formais de calúnia, difamação com dolo específico, perseguição continuada e furto qualificado. Paralelamente, o juiz da vara criminal concedeu uma medida protetiva de urgência que me proíbe terminantemente de me aproximar a menos de 300 metros do Emiliano ou da Cláudia, sob pena de prisão em flagrante imediata. Ontem à tarde, vivi o momento mais sufocante e humilhante de toda a minha vida ao me sentar na cadeira dura de um escritório de advocacia no centro da cidade, vendo os meus pais serem obrigados a assinar promissórias e queimar as economias de uma vida inteira para pagar a minha defesa criminal. Enquanto o advogado folheava os autos pesados do processo com uma expressão de total reprovação profissional, eu conseguia ouvir claramente a minha mãe chorando baixinho no corredor externo, consumida pela vergonha profunda do que a filha dela havia se tornado diante de toda a sociedade. Aquele choro dela doeu muito mais do que qualquer rejeição amorosa. Olhando para aquelas centenas de páginas encadernadas sobre a mesa de madeira escura, com o meu nome impresso como ré em um processo criminal real, a fantasia infantil finalmente se quebrou em 1000 pedaços irreconciliáveis. Nunca existiu nenhuma estética mágica, nunca existiu uma heroína injustiçada, nem um amor predestinado digno de animações orientais. Tudo que existiu foi uma obsessão doentia, mesquinha e descontrolada da minha parte contra um colega de turma que tinha todo o direito do mundo de simplesmente não querer passar uma tarde assistindo a desenhos animados comigo. Eu destruí o meu futuro universitário. Arruinei a paz financeira e emocional da minha própria família e me transformei em uma criminosa fichada perante a lei por causa da minha incapacidade patológica de aceitar um simples não. O Emiliano nunca me pertenceu. A jaqueta no meu armário era apenas um objeto roubado e a Cláudia era apenas uma jovem inocente que teve o azar de cruzar o caminho do meu delírio possessivo. O vazio que sinto no peito agora não tem nada de poético ou romântico. É apenas o peso insuportável de saber que sou a única responsável pela completa aniquilação da minha própria vida.